seguinte, sem o Gabigol, o Corinthians, com a decisão de não prosseguir com a negociação pelo Gabigol do Flamengo, o Corinthians direciona os seus esforços para outros 2 atacantes. A ideia do clube é trazer um centroavante e um jogador que caia mais pela beirada do campo, um jogador de ponta, um jogador de velocidade. O Corinthians então negocia com 2 atacantes, um centroavante e um jogador de velocidade, um ponta, né, que possa jogar tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. Os nomes já foram definidos, estão sendo tratados em sigilo pela diretoria corintiana, mas trata-se de um atleta estrangeiro, um deles é um atleta estrangeiro, e eu vou falar o nome para vocês agora, e o outro é um atleta brasileiro. Ambos são considerados de alto nível pela diretoria do Corinthians. O Corinthians possui conversas mais avançadas com um dos jogadores, com direito à proposta na mesa. A expectativa é por um desfecho positivo, o quanto antes. O Corinthians quer contratar um centroavante para incomodar o Yuri Alberto. Há um consenso no clube que falta alguém para brigar pela posição com camisa 9, que possui confiança na comissão técnica, mas vem de temporada abaixo do esperado. O Yuri Alberto, o Mano Menezes gosta muito do Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto fez uma péssima temporada, né? E o jogador de velocidade também é um jogador importante, porque o Corinthians tem poucos jogadores para esta opção. Hoje o Corinthians tem pelas pontas apenas o Romero, o Wesley, o Mosquito e o Giovani, o garoto Giovani que pode atuar naquela posição. Então o Corinthians está buscando jogadores para esta posição. O Corinthians segue ativo no mercado da bola e busca contratar pelo menos mais 6 novos atletas para a temporada de 2024. Lembrando que o Corinthians já oficializou as chegadas do Ranieri, do Diego Palacios, do Rodrigo Garro e deve anunciar em breve as contratações do Hugo e também do Félix Torres. O Corinthians está firme no mercado da bola, mas está também tendo problemas com relação à concorrência de outros clubes que estão brigando com o Corinthians. Por exemplo, o Newell's Old Boys. O Newell's Old Boys da Argentina está brigando pela contratação do Juan Inácio Ramírez, centroavante uruguaio. Eu conversei hoje com uma fonte ligada ao Corinthians que confirmou a notícia de que o Corinthians tem interesse no Juan Inácio Ramírez, que é o atacante do Nacional do Uruguai, artilheiro do Nacional do Uruguai, centroavante, seria o jogador contratado para brigar pela posição com o Yuri Alberto. Não é o único jogador que o Corinthians está brigando pela contratação. O Corinthians está brigando pela contratação de outros jogadores. O Corinthians está mirando o futebol sul-americano, né? Aliás, o Corinthians já anunciou 2 reforços estrangeiros em 2024, né? O lateral esquerdo equatoriano Diego Palacios e o meia argentino Rodrigo Garro. São os 2 reforços estrangeiros que o Corinthians anunciou para 2024. Além disso, ele está próximo de confirmar o terceiro, que é o zagueiro equatoriano Félix Torres, e provavelmente o Corinthians não vai parar por aí, porque a diretoria corintiana segue de olho no mercado internacional, em busca de peças para o elenco, e não descarta contratar mais atletas nascidos em outros países. Se o Corinthians, de fato, consumar a contratação do Félix Torres, ele vai chegar a 7 estrangeiros no elenco. E esse é o limite permitido por jogo pela CBF em competições nacionais. De qualquer maneira, aí, se o Corinthians contratar mais do que 7 estrangeiros, ele vai ter que fazer um revezamento. Atualmente, o Corinthians tem ainda o lateral direito português, o Rafael Ramos. O lateral direito português, o Rafael Ramos, tem o Daniel Palacios, né, como eu disse, lateral esquerdo contratado, tem os paraguaios, o Matias Rojas e o Ángel Romero. O Romero e o Matias Rojas são paraguaios, e os argentinos, o Fausto Vera e o Rodrigo Garro. Um deles já pode sair no começo dessa temporada, que é o lateral direito Rafael Ramos, que não está nos planos da diretoria alvinegra, e a diretoria do Corinthians gostaria de negociar o Rafael Ramos. O contrato do Rafael Ramos, no entanto, vai até o meio do ano. Mas mesmo que o Rafael Ramos não seja negociado,
o Corinthians pode contratar pelo menos mais um estrangeiro. Isso porque a CBF limita apenas a utilização de 7 jogadores em campo ou no banco de reservas, mas não impede a presença no elenco, ou seja, o Corinthians poderia contratar jogadores estrangeiros, desde que ele coloque apenas 7 jogadores, seja em campo ou seja no banco de reservas, contando com o campo e com o banco de reservas. Bom, a diretoria do Corinthians continua, então, olhando, de olho nos jogadores estrangeiros, continua de olho nos jogadores sul-americanos. Então, só para confirmar a informação, Juan Inácio Ramírez, coloca de novo o Ramírez aí, Juan Inácio Ramírez, centroavante do Nacional do Paraguai, do Nacional do Uruguai, é o nome que o Corinthians pretende neste momento, só que o News Old Boys também está na briga pela contratação do Juan Inácio Ramírez e está dificultando a situação pelo lado do Corinthians. E só uma informação, por falar em jogadores estrangeiros, né? O Garro chegou no Brasil para fazer exames médicos e o Garro chegou com o gorro, né? O Garro chegou com o gorro e já está agitando a torcida corintiana. Esse gorro do Garro, um gorro parecido com o gorro que utilizava o Carlitos Tevez quando jogava no Brasil, também usava um gorrinho parecido, um chapéu parecido. E o Garro já está agitando a torcida corintiana. O Corinthians está aguardando agora a contratação efetiva do Félix Torres para anunciar o Félix Torres, o zagueiro. Lembrando que a delegação do Corinthians se reapresenta neste domingo no CT do Parque Ecológico, visando o compromisso do dia 21 de janeiro contra o Guarani, o primeiro jogo do Corinthians pelo Campeonato Paulista. É o Corinthians em busca de contratações. É o Corinthians em busca de contratações estrangeiras. É o Corinthians em busca de gringos, em busca de jogadores que falam castelhano, né, que falam espanhol. Arthur Cabral, que joga no Benfica, pode ser o camisa 9 do Timão? Ele também interessa ao Bahia? Chequei essa história e vou trazer novidades. Sobre o América oferecendo uma compensação, uma prioridade de compra para o Corinthians para que o negócio com o Ivan acabe acontecendo. Contei para vocês na manhã dessa sexta-feira que o Corinthians negocia com o Arboleda, lembra? Pois horas depois, uma outra informação importante. O empresário do equatoriano afirmou que a proposta feita pelo São Paulo de renovação de contrato foi recusada e de que ele não se apresenta com o restante do elenco nesse sábado. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma série de informações importantes, uma delas exclusiva sobre o tema. Já no Corinthians, te atualizo sobre quanto o Corinthians de fato economizou com as primeiras saídas de atletas dispensados no fim do ano. Já o Betis fixou o valor para a compra do Luiz Henrique, notícia que interessa a Flamengo, Fluminense e também Corinthians. Falo também sobre bastidores, finanças, transferências e muito mais. A ideia é te deixar na manhã desse sábado super bem informado. Bora me apresentar primeiro. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like. Combinado? Bora falar agora sobre o Betis, que tomou uma decisão importante nesta sexta-feira, depois de se reunir com representantes do atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense. Ficaram definidas algumas questões. Primeira delas, empréstimo completamente descartado. O Betis não aceita negociar seu atacante de outra forma que não seja em definitivo. Péssima notícia para Fluminense, Flamengo e Corinthians, que haviam manifestado em algum momento a intenção de contratá-lo por empréstimo, embora a única oferta oficial tenha sido feita pelo Fluminense, que ofereceu €1 milhão. Também, de acordo com o Betis, por conta dessa reunião, ficou definido que o Luiz Henrique só sai por €18 milhões, que hoje equivalem a R$95 milhões, e é óbvio que ele não vale tudo isso. Só para lembrar, quando o comprou em 2022, o Betis havia pago €13 milhões, ou melhor, prometido €13 milhões. Pagou €8 milhões fixos e outros €5 milhões em bônus. Qual a lógica de alguém que gastou €8 milhões querer vendê-lo na baixa por €18 milhões um ano e meio depois? Vale a lembrança de que depois de um primeiro ano bom, o Luiz Henrique perdeu espaço e nesse momento tem sido reserva no time de Sevilha. Só para arrematar, é importante dizer que diante desse cenário, a tendência é que o Luiz Henrique fique no Betis ou se mude para outro clube na Europa. Times brasileiros certamente não vão ter toda essa grana para investir no atleta. €18 milhões equivalem a
95 milhões de reais, basicamente mais até do que aquilo que o Flamengo gastou para a contratação do De La Cruz. Esse cara, sobre o América Mineiro, que insiste na contratação do goleiro Ivan. Você vai lembrar que o Corinthians chegou a dar como certa a ida do Ivan para o Internacional, mas o anúncio ainda não aconteceu de forma oficial. É que o Ivan reluta com a ideia de fechar no Inter. Ele entende que no América vai ser titular absoluto, no Inter ele só jogaria nos momentos em que o Rocher servisse a seleção do seu país, o Uruguai. O América melhorou a sua proposta para ficar como jogador. O América topa bancar um valor de empréstimo ao Corinthians, pagar 100% dos salários do Ivan e ainda dar a preferência de compra do zagueiro Júlio César, 20 anos de idade, revelação do América, foi vice-campeão da Copinha na temporada passada e chegou a disputar 17 partidas pelo time principal em 2023. O Corinthians não o compraria agora, mas assim que surgisse uma proposta de qualquer clube, o Corinthians seria avisado e se cobrisse ficaria com o jogador. Você sabe que o Corinthians busca zagueiros e o Júlio César tem sido apontado como alguém com enorme potencial, só 20 anos de idade. Essa definição deve acontecer nos próximos dias. Qualquer novidade eu conto para vocês. E aí, meus amigos corintianos, como que tá sendo o 2024 de vocês, hein? Iniciando o ano aí com aquela paixão corintiana, pensando no positivo que esse ano vai dar tudo certo. Na verdade, nos próximos anos aí, eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo aí para o nosso Coringão, hein? É isso que eu almejo, é isso que eu quero, é isso que eu penso, é isso que nós corintianos apaixonados de coração queremos aí pro nosso Coringão, certo? Reformulação a mil aí acontecendo a cada minuto, a cada hora, a cada dia mais forte aí no nosso Coringão, hein, fiel? A todo momento aí um novo jogador, uma nova especulação aí no CT do Corinthians, hein? Ainda bem, fiel, que o Gabigol, ele de fato já foi houve uma negativa aí por parte da diretoria do Corinthians, por conta do Corinthians negando aí, já descartando aí uma possibilidade de contratação aí do atacante, o camisa 10 do Flamengo, Gabriel Barbosa, né, fiel? Ainda bem, né? O Timão nesse domingão, ele, na verdade, né, a diretoria do Corinthians nesse domingo, ou seja, amanhã, provavelmente já vai assinar o contrato, já vai apresentar, né, os novos reforços, as novas contratações aí feitas pela nova diretoria, que é o Diego Palacios, o Félix, né, o Ranieri e o Garro, né, o Rodrigo Garro, muito parecido com o futebol do Matias Rojas, né, fiel? Então é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá? Porque é muito importante pra gente a sua participação nesse canal. Você ajuda a gente ajuda vocês com as últimas novidades, informações, atualidades, mercado da bola, de tudo que está acontecendo dentro do nosso Coringão, tá certo? Então, um forte abraço a todos.